Capítulo 14. Claire ouviu o clique quando Paul desligou o telefone. Colocou o aparelho de volta no gancho. Saiu e sentou-se na varanda dos fundos. Havia um caderno e uma caneta ao lado de sua perna, mas ela havia desistido de relacionar perguntas quando Paul deixou claro que não responderia a nenhuma delas. Sempre que ele ligava, esperava até ouvir a voz dela, depois desligava e voltava a contar. 20 minutos para telefonar de novo. Paul já tinha ligado 3 vezes até aquele momento, o que significava que ela tinha perdido 1 hora sentindo-se paralisada. Lydia estava correndo grande perigo. Sua segurança dependia de Claire. Paul estava sempre dirigindo quando ligava, de modo que ela acreditava que Lydia ainda estava no porta-malas. Não dava para saber se ela estava bem ou não, porque, no fim, Paul chegaria onde queria. Claire não tinha ideia do que fazer. Era boa em reações apressadas e impensadas, mas criar estratégias nunca tinha sido seu forte. Era Paul quem via todos os ângulos, e, antes de Paul, ela dependia de Lydia, e, antes de Lydia, sempre havia seu pai para dar conta de tudo. Ninguém resolveria aquilo para ela. Não havia ninguém em quem ela conseguia pensar para ajudar, o que a deixava irritada, porque deveria poder contar com a mãe, mas Ellen havia deixado claro, muito tempo antes, que não podiam contar com ela. A mãe tinha escondido a verdade sobre Julia por quase 19 anos. Poderia ter posto fim à tristeza de Claire, mas decidiu não fazer isso, provavelmente porque não queria ter que lidar com a crise emocional. Claire olhou para a terra entre seus pés. Deixou a mente correr solta na esperança de que, de alguma forma, encontrasse uma solução. O assalto frustrado durante o velório. Claire tinha certeza de que Paul havia contratado aqueles homens para entrar na casa de Dunwood. Eles deveriam estar à procura do chaveiro. Talvez o deputado Johnny Jackson tivesse mandado o capitão Mayall pelo mesmo motivo. Ou o agente Nolan. Ou os dois, o que explicaria por que tinham se comportado como 2 animais raivosos. Johnny Jackson estava trabalhando para Paul ou contra ele? A resposta deveria estar no pendrive dentro da chave. O maldito objeto estava na bolsa de Claire durante o velório. Ela havia trocado de bolsa, escolheu uma preta, de mão, e jogou ali as chaves de Paul porque era mais fácil do que subir a escada e colocá-las no gancho etiquetado no armário dele. Então, ela sabia o que os ladrões procuravam, mas não fazia ideia de como poderia ajudar Lydia. Pense, disse Claire a si mesma. Você tem que pensar. Ela tinha mais 1 hora até Paul contar seu plano para recuperar o pendrive. Seu primeiro impulso foi ligar para Adam Key e dizer que precisava da chave de volta, mas, se Paul realmente estivesse monitorando todos os telefones, descobriria que o pendrive não estava em poder da polícia. E se ele soubesse que Claire estava sem o chaveiro, não haveria motivos para manter Lydia viva. Claire tinha que manter Paul acreditando que os policiais estavam com o pendrive. Assim, ela ganharia um pouco de tempo, mas não sabia quanto. Poderia fingir ligar para Hyman, ou até fingir que iria à delegacia, mas chegaria um momento em que Paul desejaria saber por que ela não estava progredindo. E havia a real possibilidade de seu fracasso causar mais problemas a Lydia. Claire sabia muito bem, pelos vídeos, que havia coisas que um homem podia fazer com uma mulher que não a matavam, mas que lhe davam vontade de morrer. Paul estava contando a verdade a respeito de seu papel nos filmes? Ela seria tola se acreditasse nele. Havia certo consolo em saber que o marido não era o homem mascarado. As pintas no ombro esquerdo de Paul eram indícios. Mas alguém tinha dado zoom na câmera para ver as meninas de perto. Outra pessoa estivera na sala gravando, testemunhando, cada degradação. Aquela pessoa só podia ser Paul. A casa dos Fuller era a casa dele. Era óbvio que ele tinha estado ali. Ninguém mais se importaria em manter tudo tão limpo e organizado. Isso significava que Paul conhecia a identidade do mascarado. Seu marido tinha amizade ou sociedade com um psicopata nojento que roubava garotas de suas famílias e cometia horrores indescritíveis com elas. O corpo de Claire tremeu com força e involuntariamente quando ela pensou nisso. O que Paul tinha salvado no pendrive? Provas da identidade do mascarado? Claire começou a suar frio.
Paul disse que ela estava em segurança, mas, se estava ameaçando expor o assassino, todos corriam perigo. E isso significava que, de novo, Claire havia pegado o marido em mais uma mentira. Rick. Claire poderia ligar para Rick Butler para que ele ajudasse. Ele era o namorado de Lydia. Estavam juntos havia 13 anos. Era mecânico. Parecia ser o tipo de cara que sabia lidar com uma situação ruim. De acordo com os arquivos de Paul, ele já tinha sido preso. Não. Se Claire conhecia a irmã, sabia que Lydia não gostaria de ver Rick na história. Envolver Rick seria envolver a filha dela, então, de repente, Paul deixaria de ter uma vítima e passaria a ter 3. E Claire não conseguia parar de pensar que Day Delgado parecia exatamente o tipo de menina que acabava indo parar nos filmes de Paul. Claire se levantou. Não conseguia mais ficar sentada. Não podia voltar para casa porque tudo era monitorado. Ou talvez não fosse monitorado e Claire continuasse ingênua como antes. Apoiou as mãos no quadril e olhou para o céu. Perguntar a si mesma o que Paul faria foi o que a fez acabar onde estava. Talvez devesse perguntar o que Lydia faria. Ela pediria mais informações. Assim que Claire abriu a porta da garagem, seu olhar parou nas fitas de VHS, mas ela sabia que outras coisas na sala poderiam fornecer pistas sobre o que Paul estava fazendo. Havia prateleiras de metal com vários equipamentos. Um balcão no canto com uma tela grande de computador. Aquele computador deveria estar conectado à internet. Ela voltou para casa. Localizou as câmeras escondidas com os olhos, primeiro, a da cozinha, a da sala e a da estante no fim do corredor que levava à garagem onde só cabia um carro. Mulheres já tinham sido brutalmente assassinadas naquela garagem. Incontáveis, e haviam sido filmadas com uma câmera que registrava cada momento de sofrimento delas. Claire empurrou a porta. O fedor de sangue era muito forte, mas o interior da sala não assustava. Ela já estava acostumada com a violência. Talvez isso explicasse a indiferença com que Paul falou sobre os filmes, como se estivesse se referindo a coisas, não a vidas. Quantas mulheres foram assassinadas naquela sala ao longo dos anos até Paul se acostumar com a morte? Havia quanto tempo a excitação da morte estava programada em seu cérebro? Claire entrou na garagem. Esfregou os braços para afastar o frio. Foi tomada por uma forte sensação de intranquilidade. Seu corpo teve uma reação visceral ao mal que havia acontecido ali dentro. Muitas mulheres perderam a vida. Mas não era só isso. Quanto mais ela entrava, mais longe ficava da fuga. Alguém poderia prendê-la. Alguém poderia trancar a porta. Claire olhou o corredor vazio. Sua mente trouxe de volta a imagem assustadora do sorriso do mascarado tomando a tela do computador. Então, ela viu a máscara com os próprios olhos. Estava pendurada em um gancho perto da porta. Os olhos e a boca estavam abertos. A parte de baixo, de borracha, estava pendurada em outro gancho ao lado, e numa prateleira embaixo das duas havia um frasco grande de talco e um tubo pequeno de lubrificante. Claire se forçou a desviar o olhar. A posição dos itens era perturbadora demais. Paletes de plástico ocupavam o resto da parede perto da porta. Ela reconheceu as ferramentas de tortura penduradas em ganchos de metal, o atiçador, o ferro de marcar o couro com um X grande na ponta, o facão. Todos pendurados com a mesma distância um do outro. A lâmina do facão brilhava como um espelho. O fio do carregador do atiçador estava muito bem enrolado na base. Era como se ela estivesse na garagem de Paul. Um balcão gladiator familiar estava montado na frente da entrada da garagem. Havia painéis de espuma grossa colados atrás de uma porta. A sala toda estava aquecida, apesar da atmosfera gelada. Ela imaginou que Paul tivesse isolado tudo com espuma em spray, como costumava fazer. Claire conferiu atrás de uma cortina preta, que poderia ser fechada de modo a esconder o cômodo quando Paul abrisse a porta da garagem. Folhas tinham passado por baixo da porta. Não era do feitio do marido deixar que coisas assim não fossem resolvidas. Mas podia fazer parte do cenário que ele havia montado.
O lixo que Claire viu no primeiro filme não era lixo, de fato. Paul havia espalhado embalagens de fast food, mas não havia manchas de gordura nos papéis nem mofo nos copos. Até mesmo a mancha de sangue do colchão parecia falsa, o que fazia sentido, já que os filmes que Claire viu mostravam a mulher acorrentada à parede. A parede. Ali estava, a menos de 3 metros à frente. Sangue escuro se infiltrava na parede de concreto. As correntes tinham algemas para prender braços e pernas. Não havia cadeado porque as correntes eram separadas o suficiente para impedir que uma das mãos libertasse a outra. Claire se deteve antes de puxar as correntes. O fato de as coisas parecerem falsas não significava que eram. O sangue no chão era de verdade. Não dava para imitar o cheiro, e, se estivessem fazendo aquilo só para parecer real, não usariam sangue de verdade. Claire levantou o pé. A ponta de seu sapato ficou melada onde ela pisou no sangue, sem querer. Esperou o nojo tomar seu corpo, mas estava anestesiada demais para sentir alguma coisa. Seu tênis emitiu um som de velcro sendo aberto quando ela caminhou até o computador. Havia caixas de som em prateleiras delicadas, dos dois lados do monitor. O acabamento era branco, porque complementava o detalhe prateado ao redor do monitor, assim como o amplificador branco complementava o aparelho de som. Claire virou a cadeira de lado para manter a porta na visão periférica. Se fosse atacada de novo, pelo menos queria estar preparada. Tocou o teclado, mas nada aconteceu. A tela grande era da Apple, mas era bem diferente dos iMacs com os quais estava acostumada. Passou a mão atrás do aparelho à procura do botão para ligar. Imaginou que o cilindro branco e grande ao lado do monitor fosse o computador. Pressionou os botões até o som de inicialização da Apple ser ouvido. Claire abaixou o volume do amplificador. Havia cabos plugados atrás do computador, mais Thunderbolts brancos que se ligavam a vários drives de armazenamento de 20 terabytes juntos numa estante de metal. Ela contou 12. Quantos filmes cabiam em 12 drives de grande capacidade? Claire não queria pensar nisso. Também não queria se levantar e examinar os outros equipamentos nas prateleiras de metal. Um Macintosh antigo. Pilhas de disquetes. Um aparelho para fazer cópias de fitas VHS. Vários drives externos para fazer cópias de filmes. Como era de se esperar, Paul estava arquivando os primeiros artefatos dos negócios da família. Atualmente, tudo seria feito pela internet. Claire havia assistido ao programa Frontline, no canal PBS, que mostrava o mercado amplo e ilegal na internet. A maioria das pessoas usava a internet escondida para trocar, de maneira ilegal, filmes e livros roubados, mas outras a usavam para vender drogas e trocar pornografia infantil. Claire pensou nas faturas do cartão American Express de Paul com cobranças misteriosas sobre as quais nunca falavam. Quantos voos em jatos particulares Paul havia pagado, mas nunca tinha feito? Por quantos quartos de hotel tinha pagado, mas nunca tinha se hospedado neles? Ela pensou que as despesas eram subornos ao deputado Jackson, mas talvez não fossem. O marido era meticuloso em tudo o que fazia. Não levantaria suspeitas sequestrando garotas demais e mantendo-as no quintal. Talvez Paul estivesse usando os voos e os hotéis para secretamente levar as garotas de uma parte a outra no país. E talvez o deputado estivesse tão envolvido na coisa toda quanto Paul. Paul era adolescente quando o pai morreu. Morava num colégio interno militar em outro estado. Deveria haver um adulto para assumir os negócios de Gerald Scott enquanto Paul estudava. O que poderia significar que a mentoria do deputado seguiu um caminho paralelo. Um lado ajudava Paul a se estabelecer como um verdadeiro empresário, e o outro garantia que os filmes continuassem sendo produzidos e distribuídos, porque deveria rolar muito dinheiro na distribuição dos filmes. Claire já tinha visto Johnny Jackson e Paul juntos em inúmeras ocasiões e nunca havia concluído que fossem parentes. Será que eles estariam escondendo o relacionamento que tinham por causa dos filmes? Ou por causa dos contratos do governo? Ou havia algo bem mais preocupante que Claire ainda descobriria? Porque sempre havia algo mais preocupante a respeito de Paul. Sempre que ela pensava ter chegado ao fim,
ele encontrava uma maneira de abrir o alçapão e fazê-la cair ainda mais. Claire fez a si mesma a pergunta óbvia a respeito da identidade do mascarado. Johnny Jackson tinha 70 e poucos anos. Era vigoroso e atlético, mas o mascarado de filmes mais recentes era claramente mais jovem, de idade mais próxima à de Paul. Tinha a mesma barriga, os mesmos músculos que não eram muito trabalhados na academia. O corpo de Adam que era malhado. Claire não o vira, mas sentia a força de seus ombros largos e dos músculos firmes de sua barriga. E isso significava alguma coisa, mas ela não sabia bem o que. Enfim, o monitor do computador ganhou vida. O desktop ligou. Assim como os outros computadores de Paul, todas as pastas ficavam arquivadas na barra de tarefas que se estendia pela parte inferior da tela. Ela passou o mouse pelos ícones. Não editados. Editados. Entregues. Claire deixou as pastas de lado. Abriu o Firefox e acessou a internet. Digitou as palavras Daryl Lassiter mais assassinato mais Califórnia. Aquele era o homem sobre quem o Kleber tinha falado, quem ele acreditava ter sequestrado e matado Julia Carroll. Pelo menos, é o que o agente do FBI e futuro deputado Johnny Jackson dissera a ele. O Yahoo lhe deu milhares de links com o nome de Daryl Lassiter. Claire clicou na primeira sugestão. O San Fernando Valley Sun tinha uma matéria de capa a respeito do assassinato de Lassiter durante sua ida ao corredor da morte. Havia fotos borradas das 3 mulheres que ele tinha matado, mas nada sobre Lassiter. Claire analisou um texto sobre a história da pena de morte na Califórnia, então encontrou o principal: Lassiter raptou uma mulher na rua. Uma testemunha ligou para a polícia. A mulher foi salva e a polícia encontrou uma sala móvel de assassinatos na parte de trás da van de Lassiter, incluindo correntes, atiçador, um facão e vários outros instrumentos de tortura. Também encontraram fitas VHS, e, nas fitas, Lassiter, mascarado, torturava e executava mulheres. As 3 mulheres mostradas na matéria foram identificadas posteriormente em listas de pessoas desaparecidas. Joanne Rebecca Greenfield, 17 anos. Victoria Catherine Massey. 19, Denise Elizabeth Adams, 16. Claire leu cada nome e idade em voz alta, porque elas eram seres humanos e porque tinham importância. Todas as garotas identificadas eram da área de San Fernando Valley. Claire continuou clicando em mais links até encontrar uma fotografia de Lassiter. Cal Huckabee não tinha acesso à internet quando Sam Carroll se matou. Ainda que tivesse, não era provável que ele procurasse confirmação do que seu amigo, o agente do FBI, disse, que o homem da fita que matou Julia Carroll era o mesmo homem que eles tinham prendido na Califórnia. E por isso Kleber não teria como saber que, apesar de Daryl Lassiter ser alto e esguio, ele também era negro, com cabelos afro e uma tatuagem do Anjo da Morte no peito musculoso. Claire sentiu o resto de sua esperança desaparecer. Em algum lugar, de alguma forma, ela torcia para que o pai de Paul não fosse o homem na fita e Julia tivesse sido assassinada por um desconhecido com olhos castanhos intensos e uma cicatriz escura na lateral do rosto. Por que ela não conseguia desistir dele? Por que não relacionava o Paul que tinha conhecido com o Paul que então sabia que ele era? Qual sinal ela perdeu? Ele era tão gentil com as pessoas. Era muito justo em relação a tudo. Ele amava os pais. Nunca falou sobre ter tido uma infância ruim, sobre ter sido abusado nem sobre nenhuma das coisas terríveis que ouvimos sobre homens que se transformam em demônios. Claire conferiu a hora na tela do computador. Tinha mais 8 minutos até Paul ligar. Tentou imaginar se ele sabia o que ela estava fazendo. Ele não conseguia monitorar as câmeras da casa dos Fuller o tempo todo. Estaria dirigindo abaixo do limite, com as 2 mãos no volante, e se manteria o mais discreto possível para que a polícia rodoviária não o parasse a fim de perguntar o que ele estava levando no porta-malas. Lydia faria barulho. Claire não tinha dúvidas de que a irmã faria o inferno assim que pudesse. Claire tinha que encontrar uma maneira de dar essa chance a Lydia. Apoiou os cotovelos no balcão. Olhou as pastas na área de trabalho. Deixou o mouse pairar sobre a pasta Editados. Clicou.
Nenhuma senha foi solicitada, possivelmente porque, se alguém estava naquela sala, já tinha visto o suficiente para adivinhar o que estava arquivado ali. A pasta Editados se abriu. Havia centenas de arquivos. As extensões eram todas .fcpx. Claire não fazia ideia do que aquilo significava, mas não reconheceu .fcpx como algo relacionado ao software de arquitetura de Poe. Ela clicou no arquivo de cima, que tinha sido aberto naquele dia pela última vez. Às 4 da madrugada, Poe estava sentado à frente daquele computador enquanto o corpo de Anna Kilpatrick estava sendo descoberto na Beltline. As palavras edição final tomaram a tela. O software estava registrado no nome de Buckminster Fuller. O projeto mais recente de Poe apareceu no monitor. Havia 3 painéis na seção do meio. Um deles mostrava uma lista de arquivos. Os outros mostravam thumbnails de vários quadros do filme. No painel principal, só uma imagem, Anna Kilpatrick, acorrentada à parede, congelada. Havia uma série de opções de edição embaixo da imagem principal e, mais abaixo, fitas compridas de filme que Claire acreditava serem partes da última gravação de Anna Kilpatrick. Reconheceu os ícones para corrigir olhos vermelhos e suavizar linhas, mas os outros eram desconhecidos. Claire clicou em algumas opções. Filtro. Música. Texto. Correção de cor. Estabilização. Reverberação. Sombra. Havia até arquivos de som para incluir ao fundo. Chuva caindo. Barulho de carro. Sons de floresta. Água pingando. Assim como tudo na vida de Poe, ele tinha todo o controle. Diferentemente de quando via os filmes em casa, Claire podia clicar na lupa e dar zoom na imagem. Ela observou o rosto da garota. Não havia dúvidas de que estava mesmo olhando para Anna Kilpatrick. E não havia dúvidas de que não era preciso que alguém ficasse atrás da câmera para dar zoom. Os botões de adiantar, voltar e tocar eram tão familiares quanto os botões do videocassete. Claire começou o filme. O volume das caixas de som estava baixo. Ela ouviu Anna chorando. Como antes, o rosto do mascarado tomou a tela de repente. Ele sorriu, os lábios úmidos aparecendo embaixo dos dentes de metal do zíper. Claire percebeu que se tratava da versão editada, a que Poe enviou aos clientes. Ela fechou o arquivo. Voltou para as pastas na área de trabalho e abriu aquela na qual se lia não editados. O arquivo mais recente tinha a data do dia anterior. Poe havia importado o filme perto da meia-noite. Àquela hora, Lydia e Claire estavam analisando os arquivos dos detetives particulares na casa em Dunwood. Que emoção pensar que o marido era só estuprador. Ela clicou no arquivo. Os mesmos 3 quadros apareceram na tela com opções de edição abaixo. Claire clicou em play. A gravação começou da mesma maneira, uma imagem ampla de Anna Kilpatrick acorrentada à parede. Seus olhos estavam fechados. A cabeça estava baixada. O mascarado entrou em cena. Tinha o mesmo corpo e o mesmo tom de pele do homem que Claire viu em todos os outros filmes, mas havia algo de diferente. O tom de pele era mais claro. Os lábios não eram tão vermelhos. Havia algo de diferente no som. Ela percebeu que a gravação ainda não tinha recebido sons ainda. Todo o som ambiente continuava ali. Claire ouviu o zumbido de um aquecedor. Os passos do homem. Sua respiração. Ele pigarreou. Anna se assustou. Abriu os olhos. Esforçou-se para se livrar. O homem a ignorou. Colocou as ferramentas na mesa, o atiçador, o facão, o ferro de marcar. Um elemento de metal tinha sido colocado ao redor do X para esquentar o ferro. O cabo elétrico curto estava preso a uma extensão mais comprida e plugado em uma tomada. O homem espalhou lubrificante na mão e começou a se masturbar. Pigarreou de novo. Havia algo assustadoramente formal na rotina, como se ele estivesse se preparando para mais um dia de trabalho. Nada disso entraria no vídeo finalizado. Era uma pré-produção. Eram os detalhes comuns que Poe retirava com a edição.
O mascarado se virou para a câmera. Claire controlou a vontade de sair dali. Ele aproximou o rosto da lente, o que ela pensou se tratar de uma marca registrada, como o leão da MGM, que rugia. O homem sorriu para a plateia, com os dentes brilhando por trás do zíper de metal. Então, aproximou-se de Ana, e ela gritou. Esperou que a garota parasse. O som saía da garganta dela como uma sirene. Ele usou o dedo para abrir um ferimento na barriga dela. Ana gritou de novo. O homem esperou de novo, mas não estava do mesmo jeito. Seu pênis havia endurecido mais. Sua pele brilhava de excitação. Por favor, implorou Ana. Por favor, pare. O homem se inclinou, aproximando os lábios do ouvido de Ana. Sussurrou algo que fez a menina se retrair. Claire endireitou-se na cadeira. Usou o mouse para retroceder. Aumentou o som. Apertou o play. Ana Kilpatrick implorava. Pare. O homem se inclinou com os lábios próximos à orelha dela. Claire aumentou o som. Ela se debruçou também, com o ouvido perto da caixa de som do computador, tão perto quanto os lábios do homem estavam da orelha de Ana. O mascarado sussurrou de modo suave. Fale que você quer. Claire ficou parada. Olhou para as estantes de metal com os equipamentos antigos. Sua visão ficou borrada. Sentiu uma dor aguda e repentina no peito. Ele repetiu. Diga que você quer. Claire pausou o filme. Não retrocedeu. Em vez disso, clicou na lupa para dar um zoom manual nas costas do mascarado. Aquela era a gravação sem edição. Paul ainda não tinha filtrado a luz nem corrigido o som, nem apagado marcas de identificação, como as 3 pintas embaixo da omoplata esquerda do assassino. O telefone da cozinha começou a tocar. Claire não se mexeu. O telefone tocou de novo. E mais. Ela se levantou. Saiu da garagem. Fechou a porta. Entrou na cozinha e pegou o telefone. Você mentiu para mim, disse Paul. Pedi a um dos meus para conferir a lista da cena do crime. A chave não estava lá. Claire só ouviu, um dos meus. Quantas pessoas ele tinha a seu dispor? Mael e Nola eram a ponta do iceberg. Onde está, Claire? Perguntou Paul. Comigo. Escondida. Onde? Claire estendeu o braço e virou o purificador de ar falso para que ficasse fora da visão dele. Claire? Vou sair da casa agora. Você vai me mandar uma foto de Lydia a cada 20 minutos, e, se eu vir que você tocou num fio de cabelo dela, vou colocar todo o conteúdo do pendrive no YouTube. Paul riu. Você não sabe fazer isso. Não acha que posso entrar em qualquer lan house e encontrar um geek espinhento que faça para mim? Ele não respondeu. Ela não ouvia mais nenhum som de estrada. Ele havia parado o carro. Estava andando a pé. Ela ouvia seus sapatos no cascalho. Será que Lydia ainda estava no porta-malas? Deveria estar, porque Paul a tinha levado para ter uma moeda de troca, e matá-la acabaria com tudo. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Por que Paul tinha levado Lydia, para começo de conversa? Se ele de fato controlava a casa de Dunwoody, sabia que Lydia só tinha entrado na cena havia menos de um dia. Mesmo sem isso, Claire era a única pessoa que sabia onde o pendrive estava. Ela era quem podia pegá-lo para ele. Então, por que ele não a tinha levado? Ela não tinha dúvidas de que, sob a menor ameaça de dano físico, teria contado a Paul que Ada estava com o pendrive. Mas Paul não a tinha levado. Ele tinha feito a escolha errada. E nunca fazia a escolha errada. Ouça. Ele tentava parecer razoável de novo. Preciso da informação que está naquele drive. É importante. Para nós dois. Não só para mim. Envie-me a primeira foto de Lydia, ilesa, e conversaremos a respeito. Eu poderia cortá-la em 1000 pedaços antes de ela morrer. Aquela voz.
Era o mesmo tom que ele tinha usado com Claire na viela, a mesma voz sinistra que ela tinha ouvido no vídeo antes de Paul editá-la para que ficasse diferente. Claire sentia o coração bater na garganta, mas sabia que não podia demonstrar medo. Você quer que eu vá embora com você? Disse ela. Foi a vez de Paul se calar. Ela havia encontrado o ponto fraco dele, mas não de propósito. Claire viu o motivo por trás da escolha errada de Paul. Como sempre, a resposta estava na cara dela o tempo todo. Ele não parava de dizer que a amava. Agrediu Claire, mas não com toda a força. Enviou homens para entrarem na casa durante o velório para que ela não estivesse lá. Ele tinha feito a escolha errada e levou Lydia porque a escolha certa significava machucar Claire. Talvez ele fosse capaz de dar um soco na cara de sua mulher, mas não conseguia torturá-la. Ela disse: Jure para mim que não participou de nenhum dos filmes. Nunca. A esperança dele era palpável. Eu nunca as feri. Juro pela minha vida. Ele era tão persuasivo, tão sincero, que Claire poderia ter acreditado. Mas ela tinha visto os vídeos sem edição, antes que Paul mudasse o som, editasse as cenas, filtrasse o tom de pele, distorcesse as vozes e alterasse marcas para que a verdadeira identidade do mascarado permanecesse desconhecida. Claire sabia como o marido se movimentava quando organizava as ferramentas para um projeto. Conhecia o modo como ele se masturbava. Conhecia as 3 pintas altas embaixo de seu ombro esquerdo que sentia quando acariciava as costas dele com os dedos. E assim ela soube, sem sombra de dúvida, que o mascarado era Paul. Claire disse a ele: Envie as fotos. Direi o que faremos quando estiver pronta. Claire. Ela bateu o telefone.